tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou aqui Marta Uege, falando com vocês nas ondas dessa rádio maravilhosa, né? E como é que vocês estão? Como estão no seu dia? Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre o que é um mentor, né? Muita gente fala sobre as relações do mentor com seus mentores, né? Assim como o Chico Xavier tem Emmanuel pelo seu mentor, né? Que é um mentor bem famoso. É, a Joana de Ângeles, né? Então, como que funciona todo esse trabalho de mentoria, né? Será que só uma pessoa de uma certa religião tem mentor? Será que a gente tem mentores? Como é que funciona tudo isso? Então, lá atrás, desde quando a gente decide, né, no nosso caminho espiritual, na nossa evolução como almas, é interessante que muita gente às vezes fala para mim, Marta, eu só queria um manual de instruções para viver aqui, né? Então, como a gente tem essa questão, né, kármica do esquecimento para que a gente possa fazer os nossos processos, para nos ajudar, né, nesse processo, existiria esse ser que seria um mentor, para nos apoiar quando a gente está saindo um pouco do caminho, quando a gente não está realmente seguindo o nosso propósito. Então, o mentor ele seria alguém que nos ajudaria a entender o nosso propósito aqui na Terra, porque às vezes eles também fazem parte desse propósito no plano espiritual. Às vezes é como se fosse uma equipe, né? Você está aqui no plano material trabalhando e eles trabalham no plano espiritual. Então, todos nós, de alguma forma, nós temos esses mentores, nós temos esses guias, né, como se diz. E normalmente um mentor ou um guia, ele é um ser que já foi encarnado. Ele já teve vivências aqui na Terra e assim ele pode te apoiar até para lidar com as questões da Terra quando a gente vem para cá. Então, às vezes pode ser um preto velho, um caboclo, um próprio médico, né, ou uma freira, né, como era a Joana de Ângeles. Então, como que funciona a escolha desse mentor para você? Então, normalmente esse mentor ele é escolhido através do seu plano de alma. Então, seu plano de alma ele também abarca outros seres no plano espiritual. E por abarcar essas pessoas no plano espiritual, esse ser também faz parte do seu trabalho no plano espiritual, que você faria uma parte desse trabalho aqui no plano físico e eles fazem essa outra parte no plano espiritual. Como se fosse um time, né? Eu chamo de fraternidade da dimensão dos encarnados e eles fazem parte da fraternidade de luz, né? Principalmente dos mestres ascensos. Então, pode ver que até dentro dos mestres ascensionados, um Chohan, ele já foi encarnado na Terra. Então, Saint Germain, Kuan Yin, Hilarion, são mestres que já vieram encarnados e eles, de alguma forma, por já terem sido encarnados na Terra, eles podem apoiar o nosso crescimento e a nossa evolução, né? E como é que, por exemplo, uma vez eu perguntei, achei interessante essa pergunta, como é que um ser que já está desencarnado pode ajudar um ser encarnado? E, por exemplo, né, Saint Germain, que é um Chohan famoso, que muita gente chama ele nos processos de ajuda, como é que ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, mentorando tantas pessoas ao mesmo tempo, se ele seria só uma energia só, tipo, né, por exemplo, um espírito? Como é que funciona isso no plano astral? Na verdade, eles são uma equipe, né? Tem vários tipos de Saint Germain, assim como são os orixás, não muito, mas seria como se fossem fractais da energia. Então, é como se fosse o fractal da energia do Saint Germain que apoia você, o fractal da energia da Kuan Yin que apoia você, né? Então, é um pedaço, uma frequência dela. E essa frequência vai ajudando você nesse processo. Então, por isso que, na verdade, não seria a Kuan Yin, de fato, né, na sua frequência total, mas um fractal que estaria no seu apoio, na sua energia e desenvolvendo o trabalho com você. E como é que eles poderiam ajudar no nosso processo? Nós temos um campo de energia, né?
Já é sabido que existe esse campo de energia ao nosso redor. Se a gente pega as fotos Kirlian, até estudos de campo eletromagnético, a gente consegue perceber que nossas células emitem frequências eletromagnéticas e geram um campo de energia aqui ao redor. E dentro desse campo, esse campo ele é inteligente e ele é capaz de perceber ou de sentir as vibrações. E é o que eu falei, lembra? O mestre vira um fractal de energia? Então, por exemplo, quando a Kuan-Yin, no seu fractal de energia, ela pode estar vibrando nessa frequência aqui, né? Que para quem está vendo pelas redes sociais, para quem está ouvindo a gente, é como se ela fosse uma frequência violeta com um coração. Então, ela não precisa necessariamente aparecer como humana Kuan-Yin, mas como a vibração da frequência geométrica, que é a frequência da energia da Kuan-Yin no seu processo fractal. Por quê? É como se fosse uma leitura de um QR Code. E aí, o nosso campo de energia lê, passa a informação, e a gente começa a receber as informações que eles podem nos oferecer a partir dessas frequências, a partir dessa consciência. Então é muito legal e por isso que eles podem estar em muitos lugares ao mesmo tempo e sabendo tudo o que está acontecendo, porque na verdade são fractais de fractais de fractais ajudando toda a humanidade. Então não é exatamente um ser que fica lá aparecendo toda hora 9h30 tal pessoa, 5h30 tal pessoa, não. São fractais que estão em todos os lugares ao mesmo tempo e isso é quântico, né? Quântico no sentido de não ter tempo e espaço. E como é que isso funciona? Nos aspectos ligados ao reiki xamânico estelar, à apometria xamânica estelar. Basicamente, as frequências elas são consciência dos símbolos. Então, dentro dos símbolos que existem nas frequências do símbolo do reiki xamânico ou da apometria xamânica, fica a frequência do mestre ali. Então, tem algumas frequências que tem a energia do arcanjo Miguel, tem algumas frequências que tem a energia do comandante Ashtar. Ali significa que o Ashtar vai estar presente? Talvez não, mas você vai estar recebendo a frequência da consciência da energia. E essa frequência da consciência da energia entra em ressonância com o seu campo energético e faz a limpeza, faz a estrutura, dá a sustentação para o teu campo, né? É muito legal porque, na verdade, principalmente os símbolos do reiki xamânico, eles deixam de ser apenas símbolos para serem hologramas, né? Então, você consegue trabalhar como um holograma, é muito interessante. E isso vai ajudando você, principalmente, a se conectar com mais facilidade à consciência, né, dos mestres, a consciência do seu mentor pessoal, a consciência dos seus guias, e você passa a perceber com mais naturalidade. Então eu falo que às vezes você não precisa ser clarividente, clareaudiente, você vai perceber a frequência, e não tem ninguém que não sinta assim, nossa, senti um arrepio, senti um calafrio. Todo mundo sente às vezes um arrepio, um calafrio. Então todo mundo sente a frequência dos mentores quando eles estão presentes, né? E aí por isso que a gente fala que fazer a apometria xamânica estelar ou reiki xamânico estelar não necessita necessariamente de você ser algum tipo de médium específico, por exemplo, um médium de transporte, um médium de incorporação, não há necessidade. Você consegue fazer porque, na verdade, os símbolos e a energia das frequências ativam a consciência dos mentores e o trabalho é feito através dessa troca entre você aqui no campo humano e os mentores no campo espiritual. É muito interessante, porque, na verdade, o campo espiritual seria todo esse campo quântico de consciência, né? Então, é quase que você sente ao seu redor que você não está sozinho. Então, às vezes acontecia muito em atendimento, quando eu estava em procedimento de reiki xamânico, de apometria, a pessoa começa a sentir algumas agulhadas, alguns cutucões nela. Aí, quando ela abriu os olhos, falou assim, nossa, Marta, você mexeu em mim? Você cutucou em mim? Eu falei, não fiz nada disso.
E aí ele fala assim: "Nossa, mas eu senti muita agulhada em mim". Eu falei: "Então, na verdade, é porque, né, os mentores em outro campo espiritual, eles estão fazendo esse trabalho ativados, né, pela frequência ali da apometria ou pela frequência do Reiki, e estava sendo retirado alguma coisa, algum aspecto ali que não é mais para o bem maior dessa pessoa". E aí isso vai liberando energias, né, negativas, energias mais densas, para trazer energias mais positivas, frequências mais positivas, e vai limpando e curando, né, aquela pessoa, aquela situação. É muito legal. Então por isso que às vezes é muito simples, mas ao mesmo tempo é muito profundo, porque esses símbolos ou essas energias são como chaves espirituais, chaves energéticas para abrir frequências para trazer cura e limpeza, né? Então a gente às vezes vai numa limpeza mais difícil, você estava vivendo ali coisas mais difíceis, e através desses símbolos, às vezes eles são capazes de liberar do seu campo energético essas frequências. Lembra que a gente está trabalhando com um campo de frequência, então ele não vai ali no seu corpo físico, ele modifica o seu campo energético, modificando o seu campo energético, modifica o seu corpo físico, né? Então ele vai do sutil pro mais denso. Normalmente as coisas sempre, as pessoas querem que venha do mais denso pro mais sutil, mas a energia ela sempre trabalha primeiro das frequências mais sutis para chegar ali na densidade, né? Então é muito interessante, né? Então no Reiki xamânico a gente tem a presença, né, de todos os xamãs, xamãs siderais, xamãs cósmicos, xamãs da terra. Também a gente tem a frequência da Mãe Maria. Então é uma gama de energias que a gente vai podendo acionar e trazer como se fosse uma grande alquimia ali para transformar o seu campo e trazendo novas oportunidades. Então, às vezes a pessoa ela começa a despertar para algo que ela não estava percebendo, e aí conforme a limpeza vai acontecendo, vai dando sustentação, vai dando equilíbrio para a pessoa. Às vezes quando vem, principalmente na apometria, né, questões muito densas, a gente tem o que a gente chama de densidade de karma. Então, quando a questão é muito densa, muito pesada, às vezes no Reiki xamânico, porque na apometria xamânica, como a apometria ela vai buscar ali nas camadas, então ela vai conseguindo soltar as camadas mais densas para poder sutilizar o seu campo de energia. Então, às vezes, você está com essa energia tão presa há tanto tempo que você já nem percebe mais que ela está no seu campo, de tão densa que ela é, e tanto que você já se acostumou. E aí, quando você solta, você fala assim: nossa, parece que aliviou alguma coisa, porque na verdade você estava com esse peso há muito tempo no seu campo. E aí, quando você se permite soltar, é a hora que você fala assim: uau, realmente existe uma possibilidade, existe um crescimento, existe uma evolução possível, e que aí a gente pode realmente trabalhar novas consciências, trabalhar novas percepções de outras frequências, porque enquanto a gente está muito sujo, muito carregado, dificilmente a gente tem capacidade de acessar novas energias, e principalmente energias mais sutis, né? Porque conforme a densidade vai acontecendo, a gente não é mais capaz de perceber a energia sutil. Então, por isso que muitas vezes as pessoas, mas eu não sinto nada. Não sentir nada não quer dizer que você não sinta nada. Talvez você esteja tão enclaracado, tão encoraçado, tão densificado no seu corpo, que qualquer energia mais sutil que tente chegar próximo a você, não vai, né? Porque tá muito denso e as coisas vão impedindo o teu crescimento por conta desse aspecto, né? Então, quando a gente pensa na possibilidade do Reiki como apoio, da apometria como apoio, a gente sempre pensa em toda essa egrégora e aí como eles podem ajudar você no seu processo de crescimento e evolução de uma forma muito concisa, muito clara, muito específica. Então não é uma coisa que fica ali solta no plano, mas realmente você sente
muito de uma forma prática a presença dessa energia, a movimentação dessas energias para movimento de cura, de transformação, de melhorias do seu campo energético, né? Hoje a gente vai estar vibrando a frequência do mestre, né? A gente já falou da Kuan Yin, né? Que ela tem essa frequência de trazer a energia do amor, mas também como ser do sétimo raio, ela traz energia, a frequência de transmutação, e um ser que eu acho fantástico e que, na verdade, se você for pensar, existem vários tipos de Buda, porque Buda é um ser que conseguiu a sua ascensão, conseguiu acessar as frequências mais sutis, né, e se iluminar. Então seria a energia de Buda, essa aqui é o Buda Maitreya, que ajuda você a aprender a descansar no seu centro. Então, Kuan Yin está pedindo para você aprender a questão da frequência do amor e o que está impedindo você de chegar até as frequências mais sutis e amorosas. E Buda está pedindo para que você volte para o seu centro energético, para que a partir do seu centro você faça melhores escolhas, né? Então, o Buda ele tem essa, principalmente o Gautama, ele vem muito nessa questão de ajudar os seres humanos a liberar aquilo que causa sofrimento, né? Quais são os venenos da alma que permitem que nossa frequência energética caia, por serem frequências mais baixas, e principalmente envenenem a nossa frequência, a nossa energia vital, né? Então seria a ganância, a raiva, tem várias preguiça, várias frequências aí que ele mapeia, que ele entende que mantendo essas frequências a gente se mantém num sofrimento e numa dor ali que vai sempre permitindo mais dor e mais sofrimento, né? Então, Buda ele aparece para trazer, né, nessa energia dourada a frequência da sabedoria. Então, de como lidar com um momento de sofrimento, de como lidar com um momento de dor, de lidar com um momento que até para crescer, né? Porque a energia dourada ela também traz crescimento e evolução. Então, como que essa energia pode fluir até você, para você se tornar uma pessoa melhor, para você se sentir uma pessoa melhor, para abrir novos caminhos, né, no seu propósito aí, e você se sentir pronto para ser um Buda do novo milênio, quem sabe, né? Então, porque os Budas não querem dizer que só pode ter um, mas na verdade que a nossa capacidade de chegar nas vibrações mais sutis e altas e assim a gente se iluminar no nosso processo, né? Então, a frequência dos mestres ela é muito importante, tanto no Reiki quanto na apometria, porque eles trazem a frequência da consciência divina dos 7 raios. Então, cada um ancora essa frequência de luz e consciência. Eles personificam essa frequência para que a gente possa entender de um modo mais direto, né? E até pelas histórias facilita a gente a compreender melhor a energia. E eles também trazem uma forma de relembrar o nosso caminho, porque não tem quem nasça que em algum momento não teve dúvidas sobre o seu caminho, não teve dúvidas que se era o caminho mesmo, ou até hoje tem pessoas que têm muita dificuldade de entender o seu próprio caminho. Então, toda essa energia de mentores é muito importante para ajudar a gente a ter consciência das nossas escolhas, por que que a gente está escolhendo, por que a gente faz as coisas de determinado modo e não de outro modo, né? Então, Buda fala de sabedoria e de estar no centro para que você sempre seja a pessoa que está dirigindo e decidindo a sua vida, certo? Então, aqui a gente vai enviar um pouco de energia Reiki, também a apometria xamânica de Kuan Yin, Buda, e também de algum do Pena Branca para vocês.
E aí, se você gostou da frequência, gostou das histórias, quer ter um momentinho mais profundo com seu mentor, para que você possa mergulhar, né, na sua história estelar, na sua história cósmica, do porquê que você está aqui, vem participar do Reiki Xamânico Estelar, da Apometria Xamânica. A gente sempre tem novos cursos ali na Hathor, então fica ligado na nossa agenda. E aí você sente quando que você percebe o movimento para que você possa abrir esses caminhos junto aos mentores e aos guias, né? E principalmente ter certeza da conexão do seu guia, do seu mentor. É uma jornada muito profunda e pessoal, porque quando você descobre uma parte do seu mentor, você também descobre uma parte da sua vida, porque esse mentor já fez parte da sua vida de alguma forma. Então, ele fala um pouco das frequências e vibrações que você tem com você. É bem interessante. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, entra no nosso WhatsApp no 11 96767 4841, 11 96767 4841. Lá você vai ter todas as informações com a Geisa. Geisa vai passar todas as informações que você precisa. E aí, quando vai ter os novos cursos, quando tem toda a nossa agenda. Curta, comenta, compartilha se você está assistindo esse vídeo aí na sua telinha. Nosso Instagram é o @Hathor_Spaco. E no YouTube é o Spaco Hathor, tudo junto. Ali você vai ter vários vídeos, várias dicas, várias histórias, né? Também tem história de dragão, história de outras energias aí para a gente poder estar trabalhando na nossa semana. E aí, sabendo um pouquinho mais de como trabalhar com a energia dos mestres de uma forma muito direta e principalmente de uma forma muito objetiva, né? Então, não fica mais na subjetividade das coisas. Você vai estar trabalhando com essa energia de uma forma mais objetiva, mais clara e que você sente que realmente tem um apoio aí para desenvolver todo o seu trabalho, ou, né, desenvolver um trabalho bem legal. Então, né, faça parte das nossas redes sociais. A gente sempre está postando alguma agenda, alguma coisa da semana para que você possa estar acompanhando. E no mais, eu espero que realmente vocês se permitam essa jornada que é a conexão com o mentor, porque ele não é só alguém que tá ali e fica julgando a sua vida, né? A gente fala, tá me julgando, né? Mas na verdade ele tá ali para apoiar você no seu crescimento, para apoiar você na sua evolução. Muitas vezes a gente deixa de ouvir aquele soprinho que quis avisar alguma coisa para você e você ignorou. E aí, quando você deixa de ignorar seu mentor, você também deixa de ignorar muita coisa ligada à sua vida, ao seu crescimento, à sua evolução, porque os mentores eles têm essa capacidade de dar essa direção, né? De ser uma estrelinha guia, né? A necessidade de ir atrás ou não, de ser guiado ou não, é nossa, sempre existe o livre-arbítrio. Mas permitir que a presença deles nos ajude a clarear melhor as nossas decisões, a clarear melhor qual caminho a gente está escolhendo para a gente mesmo, isso é muito valioso, né? Então, é uma gratidão profunda aos seus mentores e guias, aos meus mentores e guias e a toda essa egrégora que é formada quando a gente fala aqui, né? E traz toda essa vibração de todo mundo que está ouvindo, para todo mundo que está ouvindo e mandando toda essa energia de amor, de alegria, principalmente de crescimento. Espero que vocês fiquem bem, que vocês tenham uma ótima semana, muita vibração positiva para vocês. E aí vai seguindo com a energia de Kuan Yin. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.